Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos viajar no tempo, para uma época de reis poderosos, secas devastadoras e milagres que desafiam a lógica. Vamos mergulhar na vida de um dos profetas mais impressionantes e destemidos da Bíblia, Elias, o Tesbita. Preparem-se para a história do homem que, com sua fé inabalável, enfrentou monarcas, confrontou falsos deuses e até mesmo ordenou que os céus se fechassem. Para entender a jornada de Elias, precisamos primeiro conhecer o cenário de sua época. Estamos em Israel, no século IX a.C. O reino, antes unido sob Davi e Salomão, agora está dividido. Elias atua no reino do norte, chamado Israel, que estava mergulhado em uma profunda crise espiritual. O rei da época era Acabe, e sua esposa era a infame rainha Jezabel. Jezabel não era israelita. Ela era uma princesa fenícia, filha do rei de Sidom. Ao se casar com Acabe, ela trouxe consigo sua religião, a adoração a Baal, o deus da fertilidade e da chuva, e a Azerá, uma deusa mãe. Sob a forte influência de Jezabel, Acabe não só permitiu, como promoveu ativamente o culto a esses ídolos. Ele construiu templos e altares para Baal em Samaria, a capital. Pior ainda, a adoração a Baal envolvia rituais cruéis e imorais. A nação que deveria adorar o único Deus verdadeiro estava se corrompendo, abandonando sua aliança e sua identidade. É nesse contexto de apostasia e decadência moral que surge Elias. De repente, sem aviso prévio, ele aparece diante do rei Acabe com uma mensagem chocante e direta. Imaginem a cena. Um homem de aparência rústica, talvez vestido com peles de animais, entra no palácio e declara ao rei mais poderoso da região: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto mediante a minha palavra. Pensem no impacto dessa declaração. Em uma sociedade agrária, onde a chuva era sinônimo de vida e prosperidade, anunciar uma seca prolongada era como decretar uma sentença de morte. Era um desafio direto, não apenas ao poder do rei Acabe, mas principalmente ao Deus que ele e Jezabel adoravam, Baal, que supostamente controlava a chuva e a fertilidade. Elias estava dizendo: na prática, vamos ver quem é o verdadeiro Deus, o seu Baal ou o meu Senhor. E com essa palavra, a seca começou. Os rios secaram, as colheitas morreram, e a fome se espalhou pela terra. Após entregar sua mensagem, Deus orientou Elias a se esconder. Primeiro, ele foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão. Ali, um milagre diário acontecia. Corvos, aves consideradas impuras, traziam pão e carne para ele, manhã e tarde, e ele bebia da água do riacho. Isso mostra o cuidado detalhado de Deus com seu servo, mesmo em meio ao juízo sobre a nação. Mas a seca era tão severa que até o riacho de Querite secou. Então, Deus deu a Elias uma nova instrução: ir para uma cidade chamada Sarepta, que ficava na Fenícia, a terra natal de Jezabel. Era como se esconder na casa do inimigo. Lá, ele deveria encontrar uma viúva que o sustentaria. Ao chegar aos portões da cidade, Elias encontrou a mulher exatamente como Deus havia dito, apanandolena. Ele pediu a ela um pouco de água, e em seguida, algo muito mais difícil: um pedaço de pão. A resposta da mulher foi desoladora. Ela disse que só tinha um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite numa botija. Ela estava juntando lenha para preparar a última refeição para ela e seu filho. E depois esperariam a morte. A situação era desesperadora. Mas a resposta de Elias foi cheia de fé e promessa. Ele disse a ela: não tenha medo, vá para casa e faça como eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo para mim. Depois, faça algo para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Que pedido! Ele pediu que ela desse o pouco que tinha, confiando em uma promessa. E a viúva, em um ato de fé extraordinária, obedeceu. E o milagre
aconteceu. Dia após dia, não importava o quanto ela usasse, a farinha e o azeite não acabavam. A casa daquela viúva gentia tornou-se um oásis da provisão de Deus em meio a uma terra faminta. Mas a prova de fé dessa mulher não terminou aí. Algum tempo depois, seu filho ficou doente e morreu. Em seu desespero e dor, ela questionou Elias, perguntando se ele tinha vindo para trazer à tona seus pecados e causar a morte de seu filho. Elias, profundamente comovido, pegou o menino, levou-o para o quarto onde estava hospedado, deitou-o em sua cama e clamou a Deus. Ele se estendeu sobre o menino 3 vezes, orando fervorosamente para que a vida do menino voltasse. E Deus ouviu sua oração. O menino reviveu, e Elias o devolveu à sua mãe, que declarou: "Agora sei que você é um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na sua boca é a verdade." 3 anos se passaram. A seca castigava a terra de forma implacável. A fome era extrema. Foi então que Deus disse a Elias: "Vá, apresente-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra." O reencontro entre o profeta e o rei foi tenso. Assim que viu Elias, Acabe o acusou: "É você, o perturbador de Israel?" Mas Elias não se intimidou. Ele rebateu com coragem: "Não sou eu que tenho perturbado Israel, mas você e a família de seu pai, por terem abandonado os mandamentos do Senhor e seguido os Baalins." Elias então lançou o desafio final, um confronto épico que ficaria para sempre na história. Ele disse a Acabe para reunir todo o povo de Israel no Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que eram sustentados por Jezabel. O palco estava montado para a batalha espiritual definitiva. No Monte Carmelo, diante de todo o povo, Elias fez uma pergunta crucial, que ecoa até hoje: "Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre quem seguir? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas, se Baal é Deus, sigam-no." O povo, confuso e hesitante, não respondeu nada. Então Elias propôs o teste. 2 novilhos seriam preparados em 2 altares. Os profetas de Baal orariam ao seu Deus, e Elias oraria ao Senhor, o Deus que respondesse com fogo do céu para consumir o sacrifício. Esse seria o Deus verdadeiro. O povo concordou. A disputa começou. Desde a manhã até o meio-dia, os 450 profetas de Baal clamaram, dançaram, gritaram e até se cortaram com espadas e lanças, em um frenesi desesperado. Mas não houve resposta, nenhum som, nenhuma voz, nenhum fogo. Elias, com uma pitada de ironia, zombava deles: "Gritem mais alto!" Talvez ele esteja viajando, ou ocupado, ou talvez esteja dormindo e precise ser acordado. Mas nada aconteceu. Ao fim da tarde chegou a vez de Elias. Ele primeiro reconstruiu o altar do Senhor, que estava em ruínas, usando 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Ele cavou uma vala ao redor do altar. Então, ele fez algo que parecia loucura. Mandou que derramassem 4 grandes jarros de água sobre o sacrifício e a lenha, e fez isso não uma, mas 3 vezes, até que a água encheu a vala. Não havia a menor chance de haver algum truque ou fogo escondido. Então, Elias se aproximou e fez uma oração simples, mas poderosa. Ele não gritou nem se desesperou. Ele apenas orou: "Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti." E no mesmo instante, o fogo do Senhor caiu dos céus. Ele consumiu não apenas o sacrifício e a lenha, mas também as pedras do altar, o pó e até a água que estava na vala. Foi uma demonstração de poder tão avassaladora e inequívoca que não deixou margem para dúvidas. Ao ver isso, o povo caiu com o rosto em terra e clamou em uníssono: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" Aquele confronto no Monte Carmelo foi a vitória da verdade sobre a mentira, da fé sobre a idolatria. E,
Seguindo a lei da época, Elias ordenou que os falsos profetas fossem executados, purificando a terra daquela influência maligna. Logo após essa vitória esmagadora, Elias disse a Acabe para subir, comer e beber, pois já se ouvia o som de uma chuva forte. Enquanto o rei foi, Elias subiu ao topo do Carmelo, curvou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos, em posição de oração intensa. Ele enviou seu servo 7 vezes para olhar em direção ao mar. Nas primeiras 6 vezes, a resposta foi a mesma. Não há nada, mas Elias persistiu em oração. Na 7ª vez, o servo voltou e disse: Vejo uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, subindo do mar. Era o sinal. Elias mandou avisar Acabe para preparar seu carro e partir, antes que a chuva o detivesse. Em pouco tempo, o céu escureceu com nuvens e vento, e uma chuva torrencial caiu sobre a terra, pondo fim à longa e dolorosa seca. O mesmo Deus que fechou os céus pela palavra de seu profeta, agora os abria novamente, demonstrando seu poder absoluto sobre a criação. E um último ato de poder divino, o Espírito do Senhor veio sobre Elias, que correu na frente da carruagem de Acabe por todo o caminho até Jezreel. A história de Elias é um lembrete poderoso sobre coragem, fé e o poder de um Deus que ouve e responde. Ele nos mostra que mesmo quando estamos sozinhos contra a multidão, a verdade de Deus prevalece. Que a ousadia e a fé de Elias nos inspirem em nossos próprios desafios. Obrigado por assistirem. Se você gostou de mergulhar nessa história incrível, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!